River, meu parceiro, parece que chegou, né? Enfim, o namoro entre Gallardo, Marcelão e o River. O que você acha desse treinador? Gostaria? Acha que existe alguma possibilidade do Gallardo no Flamengo? Cara, ele é um treinador vencedor. Isso é importante de ser bem sublinhado aí. Mas ele também ele costuma ser um treinador caro, né, cara? Eu até dei uma pesquisada, quando eu vi essa notícia aí, eu dei uma pesquisada no salário dele. É claro que a gente está pesquisando na internet e a gente pode estar com uma informação bem precisa. Mas, pelo que parece, o salário dele é $500 mil por mês. Eu não sei até que ponto o Flamengo vai querer negociar com um treinador desse calibre financeiro, dado o nosso retrospecto recente, né, cara? A gente buscou um treinador que pagou a própria multa. E a solução para ele foi um treinador caseiro do Brasil. A alternativa ao Paulo Souza foi um cara do Brasil, que estava em baixa, estava até fazendo um trabalho decente no Ceará, mas não é um treinador caro. Então, assim, eu não sei até que ponto o Flamengo vai querer fazer isso. Mas se fizer, eu acho que algumas coisas no Flamengo vão mudar. Por exemplo, se eu não me engano, ele chega no River, ele faz uma boa temporada como treinador no Nacional do Uruguai. E aí eu acho que ele é campeão nacional lá, ele é campeão do campeonato, que seria o campeonato brasileiro lá dos uruguaios. E aí depois ele volta para o clube que ele foi um ídolo ali enquanto jogador. E aí ele começa a fazer uma transição no River, porque o River, quando ele chega no River, o River acaba de voltar de um rebaixamento. O River estava rebaixado, ele volta, eu acho que no primeiro ano ele já ganha alguma coisa, uma Copa Sul-Americana, alguma coisa assim. Mas ali ele tinha um terreno fértil para uma transição mais grave, e aí ele começou a aproveitar a base do River. Ele aproveita muito a base do River, tanto é que a média de idade do River, naquela final contra o Flamengo, não era uma média alta, tinha muito jogador jovem ali, vira e mexe o River vende bons talentos ali, então no Flamengo ele encontraria um cenário bem diferente. Ele não seria um treinador com o tamanho que teve lá no River quando ele começa a carreira, porque ele já era uma espécie de Rogério Ceni lá do São Paulo, é um cara que tinha uma história muito grande, então ele teve autonomia para fazer diversas mudanças, ele pede para fazer uma obra no CT, ele exige que as divisões de base comecem a treinar junto com a divisão do profissional, para iniciar essa integração, e daí começa a surgir várias joias ali que vão gerando retorno esportivo e posteriormente financeiro. Começa a vender um monte de jogador, acho que vendeu o Lucas Alário, enfim, foi vendendo um monte de jogador topo de linha, que hoje alguns estão na Europa. Quem faz muito negócio, quem fazia muito negócio com o River é o Leverkusen, comprava muito jogador lá, que é o que supostamente tem uma proposta para o João Gomes. Então, se ele vem aqui, ele ia ter que causar uma ruptura. Mas ele é um cara que ganha muito título. Ele ganhou lá, sei lá, 2 Libertadores pelo River, tá sempre disputando, mas na Argentina ele só foi ganhar um campeonato argentino em 2021. Então, assim, se a gente hoje cobra do Flamengo a postura de menosprezar o campeonato nacional, a gente não pode achar que com o Gallardo, por ser o Gallardo, isso vai ser imediatamente diferente. Eu não sei como que vai ser. É claro que aqui ele tem material humano para conseguir ser competente em todas as competições, mas pode ser que ele queira priorizar Copas. Ele é um cara bem copeiro. Tem Copa Sul-Americana, tem 2 Libertadores, a Copa da Argentina ele tem algumas também lá, foi eleito algumas vezes o melhor treinador sul-americano. Se ele vier, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, porque ele é um bom treinador. Ele consegue potencializar as capacidades individuais, isso é importante. Ele consegue fazer o jogador, ele consegue adaptar o esquema de jogo dele àquilo que o jogador melhor consegue oferecer. Mas ele demanda a intensidade 100% do tempo. Teve até um jogo, cara, teve um amistoso, não sei com quem que foi. Foi o River e algum time aí que ele não conseguiu ganhar o jogo, acho que foi 0-0, e ele chega na coletiva e ele fala que estava envergonhado pela performance do time dele, porque o time foi pé frouxo, digamos assim, no jogo. Não quis competir porque era apenas um amistoso. E é o que o Flamengo tem feito no Brasileiro, por exemplo. Então, assim, muita coisa ia mudar. Ele tem que desconstruir vários paradigmas que hoje moram no Flamengo, de priorizar tudo, joga na quarta e descansa na quinta, que era aquele discurso do JJ, e ele é um cara centralizador. Se ele chegar no Flamengo, ele vai querer controlar tudo. Que a gente tem uma boa experiência com o Jorge Jesus quando ele fez isso.
Claro que isso não é garantia de sucesso, mas dado a falta de profissionalismo que a gente tem em várias áreas, tanto é que hoje a gente viu aqui no chat muita gente reclamando a existência do Juan na nossa composição técnica ali. Ele vem e vai querer centralizar tudo. Eu acho que isso é uma característica que ele não abre mão, porque ele é um workaholic, fica 10 horas por dia lá, ele exige que a gestão da base mande para ele um compilado dos jogos da base, para ele saber quem que ele vai aproveitar, como que ele vai aproveitar. Então, eu acho que se viesse, seria uma contratação de impacto. Eu acho que tem atributos para dar muito certo, mas ele ia ter um pouco de resistência. Internamente, eu acho que ele teria resistência internamente. Eu acho que a torcida ia tolerar, porque a torcida pediu ele, né? Quando a gente começou a negociar com o técnico, a torcida pediu um pouco ele. Ou se falava de Carvalhal, Léo Jardim, ou então, já que era para vir na América do Sul, então vamos no Galhardo, porque a galera acaba se prendendo ao resultado, e o resultado recente dele era muito bom. Deixa eu te falar um negócio, Renanzinho. A torcida pediu Cebolinha que nem um caralho. Metade da torcida já acha que o Cebolinha não joga porra nenhuma, tem que tirar o Cebolinha do Flamengo, Cebolinha é fraco, Cebolinha não deu certo. Então, essa história de que a torcida pediu, esquece isso. Vai por mim. Esquece isso. Assim, a gente viu a torcida defender durante um bom tempo Paulo Souza, mesmo diante de uma performance deplorável, né, cara? Então, assim, isso pode dar uma indicação de que pro técnico, a torcida vai ter um pouco mais de paciência. E, assim, o referencial do Cebolinha sempre vai ser o Bruno Henrique, né, cara? Sempre vai ser o Bruno Henrique. Cara. Eu fui um dos que defendi o Paulo Souza. Eu não quis. Quando anunciou o Paulo Souza, eu xinguei, fiquei puto, porque eu dormi acreditando que o Jorge Jesus estava próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Amanheci com o Twitter bombando, todo mundo falando que o novo contratado era o Paulo Souza. Então, para quem sabe puxar histórico no Twitter aí, pega lá no dia do anúncio, um dia antes aí, né, quando rolou, né, o burburinho, a minha revolta no Twitter, né, até me marcou e tudo. Mas eu tive uma resistência, por quê? Por acreditar, por entender que o cara entende de futebol, conhece, deu para ver. Só que talvez a forma e o modelo de gestão dele não compactue com a forma de se gerir pessoas, porque eu acho que ele não conseguiu ter a sensibilidade, né, de se adaptar, de entender que o mundo hoje, assim, você ser um cara mais maleável, você ter essa flexibilidade é fundamental para qualquer carreira, tá? Para qualquer carreira. Você conseguir e ter o poder de adaptação em vários ambientes, porque hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você vai continuar aqui, se você vai estar ali. Então, esse poder de adaptabilidade hoje é fundamental em qualquer profissional, em qualquer carreira. E talvez, pelos poucos relatos que a gente tem, inclusive do Pitico, né, me fale acreditar que ele não conseguiu ter esse jogo de cintura. Ele era um cara bem resistente, por ser um cara, de repente, cultura europeia. Queria impor a todo custo apenas o que ele acreditava ser correto, mesmo que o correto dele estivesse claro e notório a todos que estava equivocado. Então, não dá para que as coisas evoluam dessa forma. Então, vamos com calma. Agora, com relação ao Galhardo. Pontos positivos e negativos. Eu acho que o Renanzinho colocou vários. Cara, integrar a base, desenvolver talentos, potencializar atletas. E aí, o que me traz uma insegurança no Flamengo, o time não existe. Ninguém dá tempo para isso acontecer, Renanzinho. Um trabalho como esse, ele tem que ser, né, muito bem estruturado. Ele tem que ter, né, uma retaguarda muito forte, muito firme, para que em momentos de instabilidade você consiga dar sequência ao trabalho. Porque não é um trabalho que tende a explodir e trazer frutos de uma hora para outra. Mas é um trabalho de médio prazo ali. Eu não vou nem falar de longo prazo. Longo prazo esquece no Brasil. Se chegarmos a um médio prazo, que eu falo 2 anos, é quase impossível no Brasil. Trabalho no Brasil, quer queira você ou não, e todos nós, a gente sabe, é trabalho de curto prazo. Ninguém aqui quer que um treinador hoje, com o Flamengo, nas condições financeiras que tem hoje, com o poder financeiro, com a qualidade de elenco, e ninguém aqui vai ter tempo, vai querer e vai entender, Renan, né, que o trabalho vai ser feito para a gente colher frutos daqui a 1 ano e meio, 2. Todos serão imediatistas. Então, para chegar um cara como esse, para tentar estruturar a base,
tentar acertar, né, as coisas e começar e emplacar ali uma sequência de derrota, rapidamente as pessoas vão querer a cabeça dele como vão querer de qualquer outro. Você estava na live aí, no chat, eu acho, no dia que eu falei, cara, um Guardiola no Brasil viraria um Jumentola em 2, 3 meses. Por mais que seja o Guardiola. Aqui no Brasil, o nego transformaria o cara num burro, num boçal. Porque é a cultura, e eu me incluo nessa cultura, tá? Ainda me incluo, eu também me incluo porque a gente tende ainda a ser bastante imediatista. Infelizmente, o torcedor brasileiro, eu vejo muito dessa forma, Renanzinho. Eu não sei se nós, como torcedores, e me incluo nisso, estaríamos preparados para poder conviver, suportar um trabalho de médio prazo do senhor Guardiola no Flamengo.